Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, feliz com Jesus, glória a Deus, né? Mais um sábado, pela graça de Deus, que Jesus abençoe a vida de vocês, amém? Estou com a Bíblia aberta aqui em Marcos 11, onde a palavra do Senhor diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedis, orando, crendo, que o recebeis. Quando estiverdes orando, perdoai-se, tende-se alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoeis as nossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu não perdoará as vossas ofensas. Glória a Deus. Jesus é bom. Deus aqui está dizendo, meus irmãos, para mim e para você, que tenha fé em Deus, né? Que tudo que você pedir a Ele crendo, você recebe. Se você, quando estiver orando, tiver ofendido alguém, perdoe essa pessoa, perdoa o que ela lhe disse. Porque se você não perdoar, o Pai que está no céu também não vai te perdoar. Se alguém te ofendeu, perdoe. Se alguém te fez mal, perdoe. Porque o Senhor te perdoa. Mesmo que aquela pessoa que você vier para ela pedir perdão e ela não quiser aceitar, a tua parte já fez. Mas não guarda mágoa no teu coração. E se você tiver fé, meu irmão, e orar em cima daquilo que você quer, Deus te concede. Aqui o Senhor está dizendo para mim e para você: tenha fé. Qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, não duvidar, acontece. A gente tem que ter fé, meu irmão. A gente tem que ter fé em Deus em tudo. Quando a gente está fraco, quando a gente está passando por uma luta, né? A gente só tem a Deus para clamar, para suplicar, para pedir. E ali a gente tem que lançar tudo ali diante de Deus. É nós e Deus. Não adianta a gente falar com alguém, não adianta a gente pedir ajuda a alguém. A gente vai até achar, né, ajuda. Mas não vai ser igual a de Deus. Eu, meu irmão, eu sou uma pessoa de fé. E se vocês perceberem, sempre que eu prego uma palavra aqui para vocês da parte de Deus, é de fé, é de cura, é de milagre, é de poder de Deus. Porque tudo que Deus fez e faz na minha vida é através da minha fé. Porque se eu não tiver fé, como é que eu vou conseguir um milagre da parte de Deus? Se eu não tiver fé, como é que eu vou ser curada de algo? Então eu tenho fé, eu tenho que ter fé. Porque eu só tenho a Deus para recorrer em tudo aquilo que eu preciso. Muitas vezes a gente está passando, meu irmão, por uma situação que nem a gente contando para alguém, desabafando para alguém, resolve. Não adianta nada. Quando a gente está passando por uma situação, parece que quando a gente conta para alguém, o problema aumenta mais ainda. E para Deus não. A gente chega diante de Deus, né? Conta as coisas para Ele, bota nas mãos dele e crê que Ele vai mudar aquilo, que Ele vai mudar aquela situação. Tudo isso é fé.
Se a gente está passando por algo, a gente tem que ir até a Deus com fé, crendo que Ele já fez. Porque não adianta você pedir algo a Deus e não tiver fé. Não crê no poder dele, no milagre que ele pode fazer na sua vida. Tem muitos servos de Deus hoje que não está vivendo o milagre da parte de Deus porque não está tendo fé o suficiente. Não tem buscado o suficiente a Deus. Tem servo de Deus aí que está enfermo, meu irmão. Ainda assim que tudo é realmente no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. No tempo certo ele faz. Mas a gente tem que perseverar antes naquilo que a gente quer. A gente tem que ter fé. Se a gente está passando por uma situação, a gente tem que ter fé que Deus vai cessar com aquilo. Se a gente está tendo uma enfermidade, está passando por uma enfermidade, a gente tem que crer que Deus vai nos curar. A gente tem que crer no poder de Deus. Porque é com a fé que a gente vê o agir de Deus na vida da gente. Eu vivo pela fé. Quando eu peço algo a Deus, é já crendo que Ele já fez. Até hoje, meu irmão, tudo que Deus fez na minha vida e faz é através da minha fé. Da minha fé. Quando eu coloco algo assim nas mãos de Deus, que eu coloco assim, eu determino ali diante de Deus, eu vejo o agir de Deus. Porque eu não duvido, não, do poder de Deus. Eu fico triste quando eu vejo um servo de Deus cheio de enfermidade, meus irmãos. Cheio de enfermidade, dizendo que aquela doença é dele. Como muita gente tem diabetes e fala, eu tenho diabetes, a minha diabetes está repreendido. As pessoas, elas próprias profetizam ao contrário na vida delas. Qualquer coisa, meu irmão, que vem para mim, eu já estou repreendendo, eu não aceito. Porque enfermidade não é de Deus, né? E a gente não tem que aceitar a enfermidade no nosso corpo. Se ela veio, se ela tá, a gente tem que repreender, tem que declarar nossa cura, nosso milagre. Não é se acostumar com aquilo que a gente está vivendo. Não é se acostumar com aquilo que a gente está sentindo, né? Cadê o Deus que a gente serve? Cadê a nossa fé? Deus muitas vezes quer operar na vida da gente, né? Muitas vezes Deus tem um milagre ali, o milagre já está prontinho ali para nos dar, para fazer em nossas vidas. Mas às vezes a nossa fé, a gente faz as coisas com tanta, né? Com a fé tão pouca, tão fraca, diante de Deus. A gente tem que chegar ali, se derramar diante dele e falar, meu Deus, eu preciso de uma cura. Você tem que ser uma persistente todo dia ali, ó, naquilo que você quer com Deus, até Ele te dar. Lembra da história da viúva que ia todo dia importunar o juiz, querendo a causa dela, para ele dar a causa dela ganha? Ela ia todo dia, meu irmão, se ela fosse uma pessoa que não perseverasse, ela não ia ter a vitória dela, ela não ia ter a causa ganha. Ela ia todo dia importunar aquele juiz, até o juiz se cansou de tanto ela ir todo dia falar com ele. Ele já foi e assinou a causa dela, deu a causa dela ganha. Temos que ser perseverantes, porque todos os milagres que Deus faz na vida da gente é por perseverança. Olha, se vocês meditar na palavra de Deus, se vocês meditar na palavra, na Bíblia, todos os milagres de Jesus, as pessoas, eles foram até Jesus, né? Queria ouvir uma palavra da parte de Jesus de cura, queria ter aquele contato com Jesus, queria ouvir de Jesus para curar elas. Mas ela, antes mesmo dela abrir a boca, Jesus já sondava o coração e via a fé de cada um.
E Jesus dizia: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. O que está faltando para os servos de Deus hoje? É fé. É não aceitar uma enfermidade, é não aceitar uma luta que vem. É perseverar em Deus naquilo que quer. Deus é poderoso, gente. Por que sofrer tanto se a gente tem um Deus de poder? Um Deus que opera, um Deus que cura? Você está aí sentindo tantas dores. Você precisa as dores apertar para você clamar ao Senhor. Muitas vezes você, dentro da sua casa, está tendo um conflito, uma contenda, né? Uma desavença ali. E você espera a situação chegar ao extremo para você repreender aquele mal, para você usar autoridade. Tenha fé, Jesus aqui diz, Deus diz, tende fé em Deus. Ele mesmo está mandando a gente ter fé nele, porque ele faz, ele opera. Gente, não espera vir algo, uma enfermidade grande na vida de vocês para clamar este Deus. Deus faz coisas pequenas, faz coisas grandes, Deus é Deus. Chegue diante dos pés do Senhor e coloca a tua fé em ação. Declare a Ele que tu quer tua cura, declare a Ele que tu quer o teu milagre. Declare a Ele aquilo que tu quer da parte dEle. Porque Ele mesmo fala, se tiver fé, você é curado. Se tiver fé, se orar crendo, recebe. Porque o Senhor opera assim, o Senhor cura. E aqui o Senhor está falando para mim e para você. Se pedir orando, crendo, o recebeis. Então Ele fala para mim e para você. Se a gente orar a Ele, naquilo que a gente quer, crendo nele, a gente vai ver, vai viver um milagre da parte de Jesus, da parte de Deus. Mas será que o Senhor falando conosco através da palavra, que a gente tem que ir até a Ele, se a gente orar crendo, que a gente recebe e ainda assim a gente não tem a fé naquilo que quer em Deus? A fé nos salva, meu irmão. A fé nos levanta, a fé nos cura, restaura. Basta a gente crer nesse poder. Se eu, meu irmão, não tivesse fé e eu tivesse deixado as coisas que aconteceram na minha vida do jeito que estava, eu não buscasse este Deus, hoje eu não estaria aqui para contar a história para vocês, para contar o testemunho. Eu não estaria aqui falando de fé para a vida de vocês. Eu hoje não era para estar aqui. Eu passei por tanta coisa, por tanta luta, mas eu estou aqui, sabe por quê? A fé de Deus, a fé em Deus me sustentou. A fé de Deus me fez ver que o único que eu poderia buscar era Deus, o único que poderia fazer algo por mim era Ele, era Deus. E eu fui até a Ele, eu me humilhei diante dEle, eu supliquei a Ele. Meu irmão, se eu contar quantas vezes eu chorei nos pés do Senhor, quanta dor eu passei, quanta tristeza eu senti, vendo a minha vida ali derrotada, vendo a minha vida se acabando ali. Mas o único caminho foi Deus, o único caminho foi a fé que eu tinha nele. Eu não achei ninguém para guerrear por mim, foi eu e Deus ali. As guerras que eu vivi, as lutas que eu passei, né? As tristezas, as dores que eu senti. Eu me apeguei a Deus, eu tive fé nele, porque eu tinha certeza que ele ia me levantar, que aquela dor que eu estava sentindo naquele tempo, ele ia me curar. Tudo que eu vivi de decepção, de tristeza, se eu não tivesse fé nele, hoje eu não estaria aqui contando esse testemunho. Então foi a minha fé que me salvou, foi a minha fé em Deus que me levantou, foi a minha fé em Deus que me restaurou. Hoje eu sou uma pessoa curada, sou liberta, em nome de Jesus. Se eu já tinha fé, sem conhecer a palavra de Deus, hoje que eu conheço um pouquinho da palavra dele, eu não vou me apegar mais ainda a ele.
Eu não vivo sem este Deus e tudo, meu irmão, na minha vida, eu peço a Deus com fé. Eu ali declaro, eu determino. Eu oro, meu irmão, eu oro pela minha casa, eu oro pela minha família. Quando eu determino algo na mão de Deus, quando eu determino algo na mão de Deus, que eu coloco algo na mão de Deus, é crendo sim que Ele vai fazer, que Ele vai trabalhar em cima daquilo que eu estou pedindo a Ele. Aqui eu e minha família temos rotina de oração, somos pessoas de fé, somos pessoas assim que usamos a autoridade que Deus nos deu para curar, para abençoar, para passar a palavra. E a gente tem visto o agir de Deus através das nossas orações na vida das pessoas. Pessoas que estavam caídas e a gente orou com fé que Deus ia levantar. Deus levantou para honra e glória do nome dele. Pessoa que não enxergava, que tinha perdido a visão. A gente orou com fé, determinando a cura. Ela hoje é curada, hoje ela enxerga. Isso é fé, meu irmão, isso é poder de Deus. Uma pessoa que estava com a alergia, que já tinha usado remédio, tudo quanto é tipo de antialérgico e não ficava boa, a gente usou a fé, a autoridade que Deus deu, Deus foi lá e operou, curou. Meu irmão, isso é fé. Se a gente não tiver fé, Deus não opera. Então a gente tem que ter fé naquilo que a gente determina na mão de Deus, coloca na mão de Deus. Quando a gente ora ali, a gente tem que crer que aquilo ali, que aquela oração ali Deus vai ouvir, vai trabalhar, vai curar, vai fazer. E Ele aqui fala para mim e para você, tende fé em Deus. O homem não cura, a campanha não cura, oferta não cura. O que te cura é tua fé. Igreja não cura, pastor não cura. Quem cura é Deus, é a fé. Se você tiver fé, meu irmão, e crer nesse poder, Ele te cura, Deus te cura. Olhe para a tua enfermidade hoje e determina a tua cura. Mas não só é hoje, não. Não espere apertar, não, para ir pedir a cura a Deus. Vai determinando aí a sua cura. Vai colocando as tuas mãos com fé, com autoridade em cima da enfermidade. Vai jogando por terra. Vai pedindo a Deus ali para ir operar, para te curar, porque Deus te cura. Tem pessoas aqui que ainda não foi curado de uma enfermidade, porque só pede hoje, amanhã deixa de lado, depois da manhã pede, depois da manhã deixa de lado. Assim não funciona. Essa não é a fé que Deus está falando para mim e para você. É orar hoje e amanhã relaxar. É pedir a Deus hoje e amanhã aceitar o que você está sentindo. Não, meu irmão, é fé todo dia. A tua fé tem que estar em ação todo dia. O Senhor diz que ainda que tua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, meu irmão, Ele opera na tua vida. Você só não pode fazer as coisas sem fé, ainda que tua fé seja pequena. Deus opera assim na tua vida, mas Ele aqui está falando, tenha fé em Deus. Então tudo que você está sentindo hoje, passando hoje, declare, tenha fé que Deus vai te curar, que Deus vai te levantar. Mas persevere em Deus, creia sim. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A palavra falou teu coração nesta noite? Amém, glória a Deus. Porque eu pego, meu irmão, eu pego a palavra para mim. O que Deus está falando aqui para você, eu também pego para mim, porque primeiro veio para mim a palavra, Deus me deu, para depois eu passar para vocês. Então eu pego, eu tomo posse, da palavra e agarro. Porque Deus está falando, tenha fé em Deus. E eu tenho, meu irmão, eu tenho fé. Eu não faço nada diante de Deus sem fé. Porque a fé que eu tenho em Deus foi que me levantou, que me curou, me libertou. Porque se eu não tivesse fé, eu não estaria hoje aqui para contar testemunho, para glorificar o nome de Deus. Amém?
eu queria compartilhar uma alegria com vocês, né? Porque quando eu estou muito feliz hoje. Com Jesus a gente tem que estar feliz todo dia, porque só em a gente estar vivo já é um milagre de Deus, né? Mas hoje eu estou assim muito feliz. Eu queria dividir minha alegria com meus irmãos, né? Compartilhar. Hoje eu saí, eu e minha família, para fazer a obra de Deus, né? Eu fico muito feliz quando chega esse momento de eu sair, eu e minha família, para fazer a obra, né? Estender a mão para quem precisa, para um necessitado, porque é isso que Deus nos ensina através da palavra. Eu faço o que Deus me manda fazer, eu faço o que Deus nos fala na palavra, né? Porque quando a gente é servo de Deus, a gente tem que servir. O servo é aquele que serve, né? Que ajuda o próximo. E hoje eu fiz a obra do Pai. Eu faço com muita alegria. Hoje eu estou muito feliz, porque hoje eu fui fazer a obra, eu e minha família. Estender a mão para um necessitado. O que Deus nos ensina na palavra. Como tem uma passagem que ele fala, né? Que ele teve frio e deram o que vestir a ele. Ele teve fome e deram o que comer. Então, quando Jesus fala para nós dessa forma, é porque quando a gente está fazendo algo por alguém, ajudando o necessitado, a gente está fazendo para ele. Então, eu faço a vontade de Deus. Eu faço o que Deus me manda na palavra. E eu me alegro muito, faço com muito amor, com muito carinho. Faço assim, fico muito feliz, porque eu sei que dessa forma é a gente agradar a Deus, né? Eu sei que isso não me leva, as obras não me levam, né, à salvação, porque a gente vai ser salvo pela graça, mas é um dos mandamentos do Senhor, ajudar o próximo como a nós mesmos, né, meus irmãos? Então eu faço o que Deus manda na palavra. Eu faço o que Jesus fala para todos nós, porque ser servo de Deus não é só dentro da igreja, né? Não é só assistir culto. Ser servo de Deus é saber servir, é servir. É melhor servir do que ser servido, né? Então, esta é o que Deus nos ensina. O que todo servo de Deus deveria fazer. Amar o próximo como a nós mesmos. Estender a mão para os necessitados. Ajudar a quem precisa. Então, eu queria dividir esta alegria. Hoje foi um grande dia. Glória a Deus. Para glorificar o nome de Deus. Que toda a honra e toda a glória é para Ele. Aí eu queria dividir com vocês. Amém, meus irmãos. Jesus abençoe. Que o Senhor continue falando o coração de cada um de vocês. Fique com Deus.